Eu lhe pergunto, você mantém sua palavra. No meu caso foi Paulo Guedes, política do Paulo Guedes, e não dava para voltar no Haddad, porque o PT era retrocesso, não daria. Foi o que deu errado, eu preferi voltar no Bolsonaro, mesmo sabendo que o extremo é perigoso. Mas vamos lá. Nós que votamos, nós não temos direito de criticar aquilo que... como você fez crítica agora, mas crítica que são pertinentes, não é crítica assim, batendo no presidente. Eu acho que esse debate público não está faltando no momento, nós, como estamos... Porque aquela extrema-direita não aceita crítica, Alexandre. Bom, Zezinho, primeiro que todo extremo é péssimo, é ruim e complica muito a democracia. Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Aliás, nós só estamos debatendo e criticando e discordando, né? Porque você já começou o programa me malhando, que tentou me prejudicar com áudio, graças à competência da produção foi resolvido. Nós podemos fazer isso por uma coisa chamada democracia. É verdade. Que tem gente aí que se arrependeu quando estava no governo de não ter criado uma política da lei da mordaça. E que se voltar, possivelmente vai ter. Então tenha cuidado que debates como esse estão sujeitos a não acontecer no futuro. Se um determinado candidato for eleito, que eu espero que não seja. Então isso é democracia. Claro que nós temos direito à crítica. Tem que ter o bom senso. Primeiro, a pessoa que está lá, ela não é dona do mundo. Nós votamos para que fizesse um governo decente. Eu sempre vou torcer pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente. Porque o sucesso deles vai ser o sucesso da nossa população. Nós não vivemos numa ilha, ainda mais com a globalização. Agora, o que está errado tem que ser criticado. Temos que entender que o Bolsonaro tem um grande apoio popular, as manifestações de 7 de setembro mostraram isso. Agora, nós temos que entender que algumas coisas precisam ser corrigidas. Algumas coisas precisam mudar de rumo. Primeiro, o presidente fala demais e fala coisas que não precisava. Nós temos que ter uma pacificação no país. Claro que a gente sabe como é que funcionava antes, né? Mensalão de um lado, mensalão do outro, né? Mala de dinheiro escondida, aí tinha pacificação entre todos. Isso tem muita gente que está chateada hoje criticando o presidente porque algumas boquinhas acabaram. Você pega os exemplos estatais que davam 70 bilhões de prejuízo e deram 35 de lucro. Significa uma reversão de 105 bilhões. Então, sem dúvida alguma, tem muito cabide de emprego que deixou de existir e tem pessoas que estão tendo que trabalhar agora. Isso dá uma insatisfação. Agora, por outro lado, nós precisamos de uma economia, precisamos evoluir. A reforma tributária que estão fazendo, para mim, é um engodo. Acho que a reforma tributária deveria ser uma consequência. Primeiro, vamos definir o tamanho do Estado. Por que eu tenho que ter tanta estatal? Por que eu tenho que ter tanta coisa que não serve para nada? Há pouco tempo atrás, criaram, na época da dona Dilma, criaram uma estatal, trem-bala, Rio-São Paulo. Até hoje não sei nem se tem projeto. Para que eu tenho que ter uma TV pública chamada EBC que gasta 3 bilhões de reais por ano? Para que isso? Então o problema do Brasil é foco. É olhar para frente e dizer que Brasil que nós queremos. Aí sim vamos discutir a reforma tributária. Porque não adianta fazer a reforma tributária, vamos lá. O meu segmento paga 30%, paga 30 bilhões por ano e o teu paga 70%. Aí o que vai fazer a reforma tributária? O teu segmento vai pagar 60% e o meu vai pagar 40%. O Estado continua arrecadando 100 bilhões, tirando da economia sempre para pagar o quê? Um monte de porcaria, um monte de politicagem. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado para que o 100 que ele recebe fique 80, fique 70. E aí nós vamos diminuir a tributação para todo mundo, porque todos os segmentos têm problema de imposto, mais ou menos, mas a gente paga imposto demais. Paga imposto demais. E aquela história, quem sonega, tem um sonegador, esse está todo tranquilo. O problema é aquele que é sério e que paga imposto corretamente. Aí nós vamos poder diminuir uma série de produtos. Nós competimos hoje de forma desigual com a China, por exemplo. Todo mundo fala que tem mão de obra escrava na China, mas nós competimos de igual para igual. E aí como é que funciona? É isso. Todo mundo fala o chamado custo Brasil, mas o que efetivamente estamos fazendo? Com o ministro do transporte, o Tarcisão, está melhorando? Sim, mas tem muita coisa ainda para melhorar. E o tempo está passando. Enquanto nós estamos discutindo brigas internas, o mundo está aí doido para explorar o Brasil.